Centro Espírita Social, Trabalhadores da Última Hora, de Allan Kardec. Esse centro espírita é para a parte mediúnica e para estudos doutrinários em Alagoinhas, Bahia. A presidente é Prosônia, ela é presidente desse centro espírita. Aqui é descendo o Severino Vieira, tem essa rua aqui, ali embaixo é o Severino Vieira, a casa 117, e pelo lado de cá você vem pelo Parque Floresta. Parque Floresta, chega aqui no Centro Espírita Social, Trabalhadores da Última Hora, Allan Kardec, Alagoinhas, Bahia, que presidente é Prosônia. Funciona aqui à noite. O dia principal é quinta-feira, mas tem vários dias. Tem vários dias que tem reunião de acordo com o que for combinado. Viu? Centro Espírita Social, Trabalhadores da Última Hora, Alagoinhas, Bahia, Allan Kardec. Meus queridos irmãos, exoramos a proteção divina para que transcorram estes minutos em clima de paz e de delineamentos de tarefas a benefício do nosso movimento espírita. Allan Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos. Na sua alma de gigante desenhavam-se as prioridades para o futuro. Allan Kardec disse muitas vezes: o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Mudar esse texto é adulterar o sentido profundo da doutrina, e por isso se preocupava Allan Kardec em consolidar a doutrina. Ele já havia consolidado a doutrina, já havia apresentado um órgão que vai percorrer o mundo. Agora ele tinha grande preocupação, o centro espírita. E mais tarde, no dia 1º de julho do mesmo 1858, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era necessário ter uma sede humana para os estudos psicológicos, para os debates históricos, para as propostas ético-morais. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começa a funcionar na sua própria casa. Posteriormente ela vai para Palais Royal, a Galeria d'Orléans, o mesmo local, no mesmo grupo de lojas, onde foi apresentado o Livro dos Espíritos no ano anterior. Allan Kardec, ao criar a primeira sociedade espírita, experimenta, ele dirá, os suores e as lágrimas, terá que enfrentar a intolerância, os bastiões da perversidade, porque o centro espírita representa a célula fundamental, humana, de onde nascerá o movimento. São coisas totalmente diversas, a doutrina e o movimento. A doutrina é a ideia, é a mensagem consolidada. O movimento somos nós, frágeis, que temos defecções a cada momento, que mudamos de opinião conforme nós mudamos de emoção, que ainda estamos percorrendo as estradas dos interesses imediatos apaixonados, que ainda queremos transformar o espiritismo numa seita para resolver os problemas que nos dizem respeito. O centro espírita
é o bastião de segurança, é o forte, colocado na terra desértica para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. O centro espírita tem todo o elenco de atividades. Não é a casa construída de pedra e de cal, de cimento, ferro e concreto, que preocupa a tantos indivíduos. É o que dentro dela nós construímos. A humanidade sempre erigiu templos suntuosos. Se nós recordarmos a história, as célebres 7 maravilhas do mundo antigo foram destruídas pelo tempo. Mas a lembrança da manjedoura, o tempo não apagou. E ainda permanece como um foco de luz inapagável. O centro espírita, portanto, somos nós. Porque a casa pode ser mudada a qualquer momento, pode ser destruída e vai, na sucessão dos tempos e dos erros. Mas o que nós construímos moralmente dentro dele é que irá significar a representatividade da sua função, o significado do seu ministério. O centro espírita, portanto, é de fundamental importância para o movimento espírita, de preservação dos postulados da doutrina espírita. Como é constituído um centro espírita? Através do grupo de pessoas afins entre si. E está no livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala das sessões experimentais sérias, que devem ser pessoas afins, que se conheçam, que se estimem, que se respeitem, para sobre esse alicerce erguer-se todo esse monumental edifício espiritual que se candidata a ser o farol nas trevas da ignorância humana. O centro espírita, portanto, é uma congregação de indivíduos que pode ter várias designações: a associação, núcleo, centro, agremiação, pouco importa. E todos eles reunidos, federação, confederação, união, são secundárias as palavras, mas nele deve haver um grupo de pessoas que vão eleger aqueles mais responsáveis para, diante das leis do país no qual se instala, responder às exigências que diz respeito aos deveres humanos perante a coletividade. Os centros espíritas têm uma formação defeituosa, porque são em torno de pessoas e se transformam em casas de pessoas, perdendo esse caráter de universalidade, de liberdade do ensino, sob os princípios éticos. E o que acontece? Jesus o disse: aqueles que ficam em torno de um principiante, que são principiantes, constituem cegos, conduzindo cegos. Não são em realidade centros espíritas, são núcleos mediunistas, porquanto não aderem ao movimento da unificação, porque os espíritos ignorantes que se manifestam presunçosos e que desejam manter na ignorância aquelas pessoas ingênuas, dizem que não é necessário estudar, porque eles são responsáveis por nós, o que é um grande crime ético. Ninguém é responsável por outrem, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E estudar é uma necessidade impostergável proposta pelo Espiritismo. Allan Kardec tem a ocasião de dizer: não estranhe os adeptos a palavra estudar o verbo, porque é através do estudo que nós espancamos as trevas da ignorância. O verdadeiro centro espírita é aquele no qual prevalece a doutrina espírita e não a opinião dos guias espirituais. Os guias espirituais são amigos nossos, instrutores, mentores, educadores, que jamais vão contra as leis estabelecidas e particularmente o código da doutrina espírita. Mas ocorre um fenômeno muito curioso: a morte não transforma ninguém. Quando a pessoa morre, continua com as suas ideias. Se era católica, protestante, ateia, se era muçulmana, budista, ao desencarnar, continua com a sua formação cultural. E ao incorporar no médium, traz aquelas ideias. O centro espírita é a consciência coletiva que inclusive interroga o guia espiritual, que dialoga.
Ali não existem palavras finais. A última palavra é a da doutrina. Não é o fato do guia espiritual trazer uma ideia que ela deve ser aceita. Ela vai discutida. E Allan Kardec não poucas vezes discutiu, no bom sentido, dialogou, com uma crítica perfeitamente elaborada, uma análise, com as entidades que se lhe apresentaram. E nós vamos encontrar no livro dos médiuns as comunicações apócrifas. Aquelas comunicações que estavam firmadas por espíritos que se diziam de alta estirpe, ou que ostentavam nomes que foram famosos, e que, no entanto, são comunicações fraudulentas. Eis porque o centro espírita deve ter as suas raízes fincadas no conteúdo da doutrina espírita. A primeira característica, portanto, do centro espírita é a ética em relação à doutrina, o estudo, o debate franco, jovial, a conversação saudável. E Allan Kardec, então, nos irá escrever um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propaganda da doutrina espírita seria a sua falta de unidade. O único meio de evitá-la, senão, quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que é impossível se torne qualquer interpretação divergente. Equivale dizer aquilo que for falado aqui nesse centro espírita, será também falado em qualquer centro espírita de qualquer parte do mundo, sem que os médiuns se conheçam entre si ou falem o mesmo idioma. Isto é, a universalidade do ensino. A fonte é a mesma. Ora bem, eu vou aqui a uma fonte e levo um balde. A água sai tomando a forma do balde, outro leva uma garrafa, outro levará um instrumento de qualquer forma. A forma varia de acordo com o continente, mas o conteúdo é a água que saiu da fonte. Daí o centro espírita tem que ser espiritizado. É a proposta de Joana de Ângeles. A segunda vertente da sua proposta, qualificar. Nós vemos hoje a época da qualidade total. Qualificação é indispensável. Nós às vezes vamos à casa espírita com os nossos hábitos ancestrais, que é natural. O fato de entrarmos na casa espírita não muda a nossa existência. Levamos a nossa qualificação, muitas vezes, empírica, singela, e vamos exercer certas funções para as quais não estamos qualificados. Nós vemos, por exemplo, uma pessoa que é um literato sendo tesoureiro do centro, que não entende absolutamente de contabilidade. Nós vamos ver o indivíduo aplicando a terapia dos passes, mas que de maneira nenhuma se preparou para isto. Vamos ver no atendimento fraterno uma pessoa que tem muito bom coração, mas não tem o menor tato psicológico. Teremos que qualificar-nos. O que é qualificar? É adquirir características essenciais e típicas de finalidades que vamos exercer na vida prática. Se eu, por exemplo, quero dedicar-me ao atendimento fraterno, eu devo fazer um curso. Por isso, os centros espíritas devem estar vinculados ao chamado movimento organizado, porque as nossas casas federativas dispõem de equipes para nos esclarecer, para nos informar, para ministrar cursos. Qualificar não é elitizar, não é intelectualizar, é equipar de recursos para fazer bem aquilo que gostaria de fazer. Evitar o aventureirismo e humanizar. Humanizar é fazer que nós, de vez em quando, tornemos a nossa simplicidade, ao nosso bom humor, ao nosso lado humano. O centro espírita é o bastião de segurança, é o forte, colocado na terra desértica, para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. Centro Espírita Social, Trabalhadores da Última Hora, de Allan Kardec. Esse centro espírita é para a parte mediúnica e
para estudos doutrinários em Alagoinhas, Bahia. A presidente é Prosônia. Ela é presidente desse centro espírita. Aqui é descendo o Severino Vieira, tem essa rua aqui, ali embaixo é o Severino Vieira, a casa 117, e pelo lado de cá você vem pelo Parque Floresta. Parque Floresta, chega aqui no Centro Espírita Social, Trabalhadores da Última Hora, Allan Kardec, Alagoinhas, Bahia, que presidente é Prosônia. Funciona aqui à noite. O dia principal é quinta-feira, mas tem vários dias. Tem vários dias que tem reunião de acordo com o que for combinado. Viu? Centro Espírita Social, Trabalhadores da Última Hora, Alagoinhas, Bahia, Allan Kardec. Meus queridos irmãos, exoramos a proteção divina para que transcorram estes minutos em clima de paz e de delineamentos de tarefas a benefício do nosso movimento espírita. Allan Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos. Na sua alma de gigante, desenhavam-se as prioridades para o futuro. Allan Kardec disse muitas vezes: o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Mudar esse texto é adulterar o sentido profundo da doutrina, e por isso se preocupava Allan Kardec em consolidar a doutrina. Ele já havia consolidado a doutrina, já havia apresentado um órgão que vai percorrer o mundo. Agora, ele tinha grande preocupação, o centro espírita. E, mais tarde, no dia 1º de julho do mesmo 1858, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era necessário ter uma sede humana para os estudos psicológicos, para os debates históricos, para as propostas ético-morais. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começa a funcionar na sua própria casa. Posteriormente ela vai para Palais Royal, a Galeria d'Orléans, o mesmo local, no mesmo grupo de lojas, onde foi apresentado o Livro dos Espíritos no ano anterior. Allan Kardec, ao criar a primeira sociedade espírita, experimenta, ele dirá, os suores e as lágrimas, terá que enfrentar a intolerância, os bastiões da perversidade, porque o centro espírita representa a célula fundamental, humana, de onde nascerá o movimento. São coisas totalmente diversas, a doutrina e o movimento. A doutrina é a ideia, é a mensagem consolidada. O movimento somos nós, frágeis, que temos defecções a cada momento, que mudamos de opinião conforme nós mudamos de emoção, que ainda estamos percorrendo as estradas dos interesses imediatos apaixonados, que ainda queremos transformar o espiritismo numa seita para resolver os problemas que nos dizem respeito. O centro espírita é o bastião de segurança, é o forte, colocado na terra desértica para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. O centro espírita tem todo um elenco de atividades.
Não é a casa construída de pedra e de cal, de cimento, ferro e concreto, que preocupa a tantos indivíduos. É o que dentro dela nós construímos. A humanidade sempre erigiu templos suntuosos. Se nós recordarmos a história, as célebres 7 maravilhas do mundo antigo foram destruídas pelo tempo. Mas a lembrança da manjedoura, o tempo não apagou. E ainda permanece como um foco de luz inapagável. O Centro Espírita, portanto, somos nós. Porque a casa pode ser mudada a qualquer momento, pode ser destruída e vai, na sucessão dos tempos e dos erros. Mas o que nós construirmos moralmente dentro dele é que irá significar a representatividade da sua função, o significado do seu ministério. O Centro Espírita, portanto, é de fundamental importância para o movimento espírita, de preservação dos postulados da doutrina espírita. Como é constituído um centro espírita? Através do grupo de pessoas afins entre si. E está no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec fala das sessões experimentais sérias, que devem ser pessoas afins, que se conheçam, que se estimem, que se respeitem, para sobre esse alicerce erguer-se todo esse monumental edifício espiritual que se candidata a ser o farol nas trevas da ignorância humana. O Centro Espírita, portanto, é uma congregação de indivíduos que pode ter várias designações: a associação, núcleo, centro, agremiação, pouco importa. E todos eles reunidos, federação, confederação, união, são secundárias as palavras, mas nele deve haver um grupo de pessoas que vão eleger aqueles mais responsáveis para, diante das leis do país no qual se instala, responder às exigências que diz respeito aos deveres humanos perante a coletividade. Os centros espíritas têm uma formação defeituosa, porque são em torno de pessoas e se transformam em casas de pessoas, perdendo esse caráter de universalidade, de liberdade do ensino, sob os princípios éticos. E o que acontece? Jesus o disse: aqueles que ficam em torno de um principiante, que são principiantes, constituem cegos, conduzindo cegos. Não são em realidade centros espíritas, são núcleos mediunistas, porquanto não aderem ao movimento da unificação, porque os espíritos ignorantes que se manifestam presunçosos e que desejam manter na ignorância aquelas pessoas ingênuas, dizem que não é necessário estudar, porque eles são responsáveis por nós, o que é um grande crime ético. Ninguém é responsável por outrem, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E estudar é uma necessidade impostergável proposta pelo Espiritismo. Allan Kardec tem a ocasião de dizer: não estranhe os adeptos à palavra estudar o verbo, porque é através do estudo que nós espancamos as trevas da ignorância. O verdadeiro centro espírita é aquele no qual prevalece a doutrina espírita e não a opinião dos guias espirituais. Os guias espirituais são amigos nossos, instrutores, mentores, educadores, que jamais vão contra as leis estabelecidas e particularmente o código da doutrina espírita. Mas ocorre um fenômeno muito curioso: a morte não transforma ninguém. Quando a pessoa morre, continua com as suas ideias. Se era católica, protestante, ateia, se era muçulmana, budista, ao desencarnar, continua com a sua formação cultural. E ao incorporar no médium, traz aquelas ideias. O centro espírita é a consciência coletiva que inclusive interroga o guia espiritual, que dialoga. Ali não existem palavras finais. A última palavra é a da doutrina. Não é o fato do guia espiritual trazer uma ideia que ela deve ser aceita. Ela vai discutida. E Allan Kardec não poucas vezes discutiu, no bom sentido, dialogou com
uma crítica perfeitamente elaborada, uma análise, com as entidades que se lhe apresentaram. E nós vamos encontrar no livro dos médiuns as comunicações apócrifas. Aquelas comunicações que estavam firmadas por espíritos que se diziam de alta estirpe, ou que ostentavam nomes que foram famosos, e que, no entanto, são comunicações fraudulentas. Eis porque o centro espírita deve ter as suas raízes fincadas no conteúdo da doutrina espírita. A primeira característica, portanto, do centro espírita é a ética em relação à doutrina, o estudo, o debate franco, jovial, a conversação saudável. E Allan Kardec, então, nos irá escrever um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propaganda da doutrina espírita seria a sua falta de unidade. O único meio de evitá-la, senão, quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que é impossível se torne qualquer interpretação divergente. Equivale dizer aquilo que for falado aqui nesse centro espírita, será também falado em qualquer centro espírita de qualquer parte do mundo, sem que os médiuns se conheçam entre si ou falem o mesmo idioma. Isto é, a universalidade do ensino. A fonte é a mesma. Ora bem, eu vou aqui a uma fonte e levo um balde. A água sai tomando a forma do balde, outro leva uma garrafa, outro levará um instrumento de qualquer forma. A forma varia de acordo com o continente, mas o conteúdo é a água que saiu da fonte. Daí o centro espírita tem que ser espiritizado. É a proposta de Joana de Ângeles. A segunda vertente da sua proposta, qualificar. Nós vemos hoje a época da qualidade total. Qualificação é indispensável. Nós às vezes vamos à casa espírita com os nossos hábitos ancestrais, que é natural. O fato de entrarmos na casa espírita não muda a nossa existência. Levamos a nossa qualificação, muitas vezes, empírica, singela, e vamos exercer certas funções para as quais não estamos qualificados. Nós vemos, por exemplo, uma pessoa que é um literato sendo tesoureiro do centro, que não entende absolutamente de contabilidade. Nós vamos ver o indivíduo aplicando a terapia dos passes, mas que de maneira nenhuma se preparou para isto. Vamos ver no atendimento fraterno uma pessoa que tem muito bom coração, mas não tem o menor tato psicológico. Teremos que qualificar-nos. O que é qualificar? É adquirir características essenciais e típicas de finalidades que vamos exercer na vida prática. Se eu, por exemplo, quero dedicar-me ao atendimento fraterno, eu devo fazer um curso. Por isso, os centros espíritas devem estar vinculados ao chamado movimento organizado, porque as nossas casas federativas dispõem de equipes para nos esclarecer, para nos informar, para ministrar cursos. Qualificar não é elitizar, não é intelectualizar, é equipar de recursos para fazer bem aquilo que gostaria de fazer. Evitar o aventureirismo e humanizar. Humanizar é fazer que nós, de vez em quando, tornemos a nossa simplicidade, ao nosso bom humor, ao nosso lado humano. O centro espírita é o bastião de segurança, é o forte, colocado na terra desértica, para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. Centro Espírita Social, Trabalhadores da Última Hora, de Allan Kardec. Esse centro espírita é para a parte mediúnica e para estudos doutrinários em Alagoinhas, Bahia. A presidente é Prosônia, ela é presidente desse centro espírita. Aqui é descendo o Severino Vieira, tem essa rua aqui,
Ali embaixo é o Silvino Vieira, a casa 117, e pelo lado de cá você vem pelo Parque Floresta. Parque Floresta, chega aqui no Centro Espírita Social Trabalhadores da Última Hora, Allan Kardec, Alagoinhas, Bahia, que presidente é Prosônia. Funciona aqui à noite. O dia principal é quinta-feira, mas tem vários dias. Tem vários dias que tem reunião de acordo com o que for combinado. Viu? Centro Espírita Social Trabalhadores da Última Hora, Alagoinhas, Bahia, Allan Kardec. Meus queridos irmãos, exoramos a proteção divina para que transcorram estes minutos em clima de paz e de delineamentos de tarefas a benefício do nosso movimento espírita. Allan Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos. Na sua alma de gigante desenhavam-se as prioridades para o futuro. Allan Kardec disse: muitas vezes o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Mudar esse texto é adulterar o sentido profundo da doutrina, e por isso se preocupava Allan Kardec em consolidar a doutrina. Ele já havia consolidado a doutrina, já havia apresentado um órgão que vai percorrer o mundo. Agora ele tinha grande preocupação, o Centro Espírita. E mais tarde, no dia 1º de julho do mesmo 1858, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era necessário ter uma sede humana para os estudos psicológicos, para os debates históricos, para as propostas ético-morais. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começa a funcionar na sua própria casa. Posteriormente ela vai para Palais Royal, a Galeria d'Orléans, o mesmo local, no mesmo grupo de lojas, onde foi apresentado o Livro dos Espíritos no ano anterior. Allan Kardec, ao criar a primeira sociedade espírita, experimenta, ele dirá, os suores e as lágrimas, terá que enfrentar a intolerância, os bastiões da perversidade, porque o Centro Espírita representa a célula fundamental, humana, de onde nascerá o movimento. São coisas totalmente diversas, a doutrina e o movimento. A doutrina é a ideia, é a mensagem consolidada. O movimento somos nós, frágeis, que temos defecções a cada momento, que mudamos de opinião conforme nós mudamos de emoção, que ainda estamos percorrendo as estradas dos interesses imediatos apaixonados, que ainda queremos transformar o espiritismo numa seita para resolver os problemas que nos dizem respeito. O Centro Espírita é o bastião de segurança, é o forte, colocado na terra desértica para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. O Centro Espírita tem todo o elenco de atividades. Não é a casa construída de pedra e de cal, de cimento, ferro e concreto, que preocupa a tantos indivíduos. É o que dentro dela nós construímos. A humanidade sempre erigiu templos suntuosos,
Se nós recordarmos a história, as célebres 7 maravilhas do mundo antigo foram destruídas pelo tempo. Mas a lembrança da manjedoura, o tempo não apagou. E ainda permanece como um foco de luz inapagável. O Centro Espírita, portanto, somos nós. Porque a casa pode ser mudada a qualquer momento, pode ser destruída e vai, na sucessão dos tempos e dos erros. Mas o que nós construirmos moralmente dentro dele é que irá significar a representatividade da sua função, o significado do seu ministério. O Centro Espírita, portanto, é de fundamental importância para o movimento espírita, de preservação dos postulados da doutrina espírita. Como é constituído um centro espírita? Através do grupo de pessoas afins entre si. E está no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec fala das sessões experimentais sérias, que devem ser pessoas afins, que se conheçam, que se estimem, que se respeitem, para sobre esse alicerce erguer-se todo esse monumental edifício espiritual que se candidata a ser o farol nas trevas da ignorância humana. O Centro Espírita, portanto, é uma congregação de indivíduos que pode ter várias designações: a associação, núcleo, centro, agremiação, pouco importa. E todos eles reunidos, federação, confederação, união, são secundárias as palavras, mas nele deve haver um grupo de pessoas que vão eleger aqueles mais responsáveis para, diante das leis do país no qual se instala, responder às exigências que diz respeito aos deveres humanos perante a coletividade. Os centros espíritas têm uma formação defeituosa, porque são em torno de pessoas e se transformam em casas de pessoas, perdendo esse caráter de universalidade, de liberdade do ensino, sob os princípios éticos. E o que acontece? Jesus o disse: aqueles que ficam em torno de um principiante, que são principiantes, constituem cegos, conduzindo cegos. Não são, em realidade, centros espíritas, são núcleos mediunistas, porquanto não aderem ao movimento da unificação, porque os espíritos ignorantes que se manifestam presunçosos e que desejam manter na ignorância aquelas pessoas ingênuas, dizem que não é necessário estudar, porque eles são responsáveis por nós, o que é um grande crime ético. Ninguém é responsável por outrem, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E estudar é uma necessidade impostergável proposta pelo Espiritismo. Allan Kardec tem a ocasião de dizer: não estranhe os adeptos a palavra estudar o verbo, porque é através do estudo que nós espancamos as trevas da ignorância. O verdadeiro centro espírita é aquele no qual prevalece a doutrina espírita e não a opinião dos guias espirituais. Os guias espirituais são amigos nossos, instrutores, mentores, educadores, que jamais vão contra as leis estabelecidas e particularmente o código da doutrina espírita. Mas ocorre um fenômeno muito curioso: a morte não transforma ninguém. Quando a pessoa morre, continua com as suas ideias. Se era católica, protestante, ateia, se era muçulmana, budista, ao desencarnar, continua com a sua formação cultural. E ao incorporar no médium, traz aquelas ideias. O centro espírita é a consciência coletiva que inclusive interroga o guia espiritual, que dialoga. Ali não existem palavras finais. A última palavra é a da doutrina. Não é o fato do guia espiritual trazer uma ideia que ela deve ser aceita. Ela vai discutida. E Allan Kardec não poucas vezes discutiu, no bom sentido, dialogou, com uma crítica perfeitamente elaborada, uma análise, com as entidades que se lhe apresentaram. E nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns as comunicações apócrifas. Aquelas comunicações
que estavam firmadas por espíritos que se diziam de alta estirpe, ou que ostentavam nomes que foram famosos, e que, no entanto, são comunicações fraudulentas. Eis porque o centro espírita deve ter as suas raízes fincadas no conteúdo da doutrina espírita. A primeira característica, portanto, do centro espírita é a ética em relação à doutrina, o estudo, o debate franco, jovial, a conversação saudável. E Allan Kardec, então, nos irá escrever um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propaganda da doutrina espírita seria a sua falta de unidade. O único meio de evitá-la, senão, quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que é impossível se torne qualquer interpretação divergente. Equivale dizer aquilo que for falado aqui nesse centro espírita, será também falado em qualquer centro espírita de qualquer parte do mundo, sem que os médiuns se conheçam entre si ou falem o mesmo idioma. Isto é, a universalidade do ensino. A fonte é a mesma. Ora bem, eu vou aqui a uma fonte e levo um balde. A água sai tomando a forma do balde, outro leva uma garrafa, outro levará um instrumento de qualquer forma. A forma varia de acordo com o continente, mas o conteúdo é a água que saiu da fonte. Daí o centro espírita tem que ser espiritizado. É a proposta de Joana de Ângeles. A segunda vertente da sua proposta, qualificar. Nós vemos hoje a época da qualidade total. Qualificação é indispensável. Nós às vezes vamos à casa espírita com os nossos hábitos ancestrais, que é natural. O fato de entrarmos na casa espírita não muda a nossa existência. Levamos a nossa qualificação, muitas vezes, empírica, singela, e vamos exercer certas funções para as quais não estamos qualificados. Nós vemos, por exemplo, uma pessoa que é um literato sendo tesoureiro do centro, que não entende absolutamente de contabilidade. Nós vamos ver o indivíduo aplicando a terapia dos passes, mas que de maneira nenhuma se preparou para isto. Vamos ver no atendimento fraterno uma pessoa que tem muito bom coração, mas não tem o menor tato psicológico. Teremos que qualificar-nos. O que é qualificar? É adquirir características essenciais e típicas de finalidades que vamos exercer na vida prática. Se eu, por exemplo, quero dedicar-me ao atendimento fraterno, eu devo fazer um curso. Por isso, os centros espíritas devem estar vinculados ao chamado movimento organizado, porque as nossas casas federativas dispõem de equipes para nos esclarecer, para nos informar, para ministrar cursos. Qualificar não é elitizar, não é intelectualizar, é equipar de recursos para fazer bem aquilo que gostaria de fazer. Evitar o aventureirismo e humanizar. Humanizar é fazer que nós, de vez em quando, tornemos a nossa simplicidade, ao nosso bom humor, ao nosso lado humano. O centro espírita é o bastião de segurança, é o forte, colocado na terra desértica, para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. Centro Espírita Social, Trabalhadores da Última Hora, de Allan Kardec. Esse centro espírita é para a parte mediúnica e para estudos doutrinários em Alagoinhas, Bahia. A presidente é Prosônia, ela é presidente desse centro espírita. Aqui é descendo o Severino Vieira, tem essa rua aqui, ali embaixo é o Severino Vieira, a casa 117, e pelo lado de cá você vem pelo Parque Floresta. Parque Floresta,
chegue aqui no Centro Espírita Social Trabalhadores da Última Hora, Allan Kardec, Alagoinhas, Bahia, que presidente é Prosônia. Funciona aqui à noite. O dia principal é quinta-feira, mas tem vários dias. Tem vários dias que tem reunião de acordo com o que for combinado. Viu? Centro Espírita Social Trabalhadores da Última Hora, Alagoinhas, Bahia, Allan Kardec. Meus queridos irmãos, exoramos a proteção divina para que transcorram estes minutos em clima de paz e de delineamentos de tarefas a benefício do nosso movimento espírita. Allan Kardec havia publicado o Livro dos Espíritos. Na sua alma de gigante, desenhavam-se as prioridades para o futuro. Allan Kardec disse muitas vezes: o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Mudar esse texto é adulterar o sentido profundo da doutrina, e por isso se preocupava Allan Kardec em consolidar a doutrina. Ele já havia consolidado a doutrina, já havia apresentado um órgão que vai percorrer o mundo. Agora, ele tinha grande preocupação, o Centro Espírita. E, mais tarde, no dia 1º de julho do mesmo 1858, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era necessário ter uma sede humana para os estudos psicológicos, para os debates históricos, para as propostas ético-morais. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começa a funcionar na sua própria casa. Posteriormente ela vai para Palais Royal, a Galeria d'Orléans, o mesmo local, no mesmo grupo de lojas, onde foi apresentado o Livro dos Espíritos no ano anterior. Allan Kardec, ao criar a primeira sociedade espírita, experimenta, ele dirá, os suores e as lágrimas, terá que enfrentar a intolerância, os bastiões da perversidade, porque o Centro Espírita representa a célula fundamental, humana, de onde nascerá o movimento. São coisas totalmente diversas, a doutrina e o movimento. A doutrina é a ideia, é a mensagem consolidada. O movimento somos nós, frágeis, que temos defecções a cada momento, que mudamos de opinião conforme nós mudamos de emoção, que ainda estamos percorrendo as estradas dos interesses imediatos apaixonados, que ainda queremos transformar o Espiritismo numa seita para resolver os problemas que nos dizem respeito. O Centro Espírita é o bastião de segurança, é o forte, colocado na terra desértica para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. O Centro Espírita tem todo um elenco de atividades. Não é a casa construída de pedra e de cal, de cimento, ferro e concreto, que preocupa a tantos indivíduos. É o que dentro dela nós construímos. A humanidade sempre erigiu templos suntuosos. Se nós recordarmos a história, as célebres 7 maravilhas do mundo antigo foram destruídas pelo tempo. Mas a lembrança da manjedoura, o tempo não apagou.
e ainda permanece como um foco de luz inapagável. O centro espírita, portanto, somos nós. Porque a casa pode ser mudada a qualquer momento, pode ser destruída e vai, na sucessão dos tempos e dos erros. Mas o que nós construirmos moralmente dentro dele é que irá significar a representatividade da sua função, o significado do seu ministério. O centro espírita, portanto, é de fundamental importância para o movimento espírita, de preservação dos postulados da doutrina espírita. Como é constituído um centro espírita? Através do grupo de pessoas afins entre si. E está no livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala das sessões experimentais sérias, que devem ser pessoas afins, que se conheçam, que se estimem, que se respeitem, para sobre esse alicerce erguer-se todo esse monumental edifício espiritual que se candidata a ser o farol nas trevas da ignorância humana. O centro espírita, portanto, é uma congregação de indivíduos que pode ter várias designações: a associação, núcleo, centro, agremiação, pouco importa. E todos eles reunidos, federação, confederação, união, são secundárias as palavras, mas nele deve haver um grupo de pessoas que vão eleger aqueles mais responsáveis para, diante das leis do país no qual se instala, responder às exigências que diz respeito aos deveres humanos perante a coletividade. Os centros espíritas têm uma formação defeituosa, porque são em torno de pessoas e se transformam em casas de pessoas, perdendo esse caráter de universalidade, de liberdade do ensino, sob os princípios éticos. E o que acontece? Jesus o disse: aqueles que ficam em torno de um principiante, que são principiantes, constituem cegos, conduzindo cegos. Não são em realidade centros espíritas, são núcleos mediunistas, porquanto não aderem ao movimento da unificação, porque os espíritos ignorantes que se manifestam presunçosos e que desejam manter na ignorância aquelas pessoas ingênuas, dizem que não é necessário estudar, porque eles são responsáveis por nós, o que é um grande crime ético. Ninguém é responsável por outrem, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E estudar é uma necessidade impostergável proposta pelo Espiritismo. Allan Kardec tem a ocasião de dizer: não estranhe os adeptos à palavra estudar o verbo, porque é através do estudo que nós espancamos as trevas da ignorância. O verdadeiro centro espírita é aquele no qual prevalece a doutrina espírita e não a opinião dos guias espirituais. Os guias espirituais são amigos nossos, instrutores, mentores, educadores, que jamais vão contra as leis estabelecidas e particularmente o código da doutrina espírita. Mas ocorre um fenômeno muito curioso: a morte não transforma ninguém. Quando a pessoa morre, continua com as suas ideias. Se era católica, protestante, ateia, se era muçulmana, budista, ao desencarnar, continua com a sua formação cultural. E ao incorporar no médium, traz aquelas ideias. O centro espírita é a consciência coletiva que inclusive interroga o guia espiritual, que dialoga. Ali não existem palavras finais. A última palavra é a da doutrina. Não é o fato do guia espiritual trazer uma ideia que ela deve ser aceita. Ela vai discutida. E Allan Kardec não poucas vezes discutiu, no bom sentido, dialogou, com uma crítica perfeitamente elaborada, uma análise, com as entidades que se lhe apresentaram. E nós vamos encontrar no livro dos médiuns as comunicações apócrifas. Aquelas comunicações que estavam firmadas por espíritos que se diziam de alta estirpe, ou que ostentavam nomes que foram famosos, e que, no entanto, são comunicações fraudulentas. Eis porque o centro espírita deve ter as suas raízes fincadas
no conteúdo da doutrina espírita. A primeira característica, portanto, do centro espírita é a ética em relação à doutrina, o estudo, o debate franco, jovial, a conversação saudável. E Allan Kardec, então, nos irá escrever um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propaganda da doutrina espírita seria a sua falta de unidade. O único meio de evitá-la, senão, quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que é impossível se torne qualquer interpretação divergente. Equivale dizer aquilo que for falado aqui nesse centro espírita, será também falado em qualquer centro espírita de qualquer parte do mundo, sem que os médiuns se conheçam entre si ou falem o mesmo idioma. Isto é, a universalidade do ensino. A fonte é a mesma. Ora bem, eu vou aqui a uma fonte e levo um balde. A água sai tomando a forma do balde, outro leva uma garrafa, outro levará um instrumento de qualquer forma. A forma varia de acordo com o continente, mas o conteúdo é a água que saiu da fonte. Daí o centro espírita tem que ser espiritizado. É a proposta de Joana de Ângeles. A segunda vertente da sua proposta, qualificar. Nós vemos hoje a época da qualidade total. Qualificação é indispensável. Nós às vezes vamos à casa espírita com os nossos hábitos ancestrais, que é natural. O fato de entrarmos na casa espírita não muda a nossa existência. Levamos a nossa qualificação, muitas vezes, empírica, singela, e vamos exercer certas funções para as quais não estamos qualificados. Nós vemos, por exemplo, uma pessoa que é um literato sendo tesoureiro do centro, que não entende absolutamente de contabilidade. Nós vamos ver o indivíduo aplicando a terapia dos passes, mas que de maneira nenhuma se preparou para isto. Vamos ver no atendimento fraterno uma pessoa que tem muito bom coração, mas não tem o menor tato psicológico. Teremos que qualificar-nos. O que é qualificar? É adquirir características essenciais e típicas de finalidades que vamos exercer na vida prática. Se eu, por exemplo, quero dedicar-me ao atendimento fraterno, eu devo fazer um curso. Por isso, os centros espíritas devem estar vinculados ao chamado movimento organizado, porque as nossas casas federativas dispõem de equipes para nos esclarecer, para nos informar, para ministrar cursos. Qualificar não é elitizar, não é intelectualizar, é equipar de recursos para fazer bem aquilo que gostaria de fazer. Evitar o aventureirismo e humanizar. Humanizar é fazer que nós, de vez em quando, tornemos a nossa simplicidade, ao nosso bom humor, ao nosso lado humano. O centro espírita é o bastião de segurança, é o forte, colocado na terra desértica, para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento.